em sua aparência para o desejar. Esse é o seu devocional do temor e tremor. Está começando mais uma semana, a gente está encerrando o mês de maio e a gente traz mais uma vez nessa semana um anfitrião que irá nos ajudar nos devocionais, debruçar nas palavras dele, e com prazer, com muita alegria que eu digo a você, que nós vamos falar de Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós iremos, ao longo da semana, eu, Kathleen, Evaí e também o Túlio, que vai entrar no nosso grupo agora, nós iremos abordar, trazer os devocionais baseados nas parábolas do Senhor Jesus, naquilo que ele falou por meio de histórias, de metáforas, para que nós pudéssemos um dia lembrar de suas palavras e todo mundo pudesse entender o quão simples é o Evangelho, o reino dos céus. Então fique aí, a gente vai começar já com uma biografiazinha curta sobre o Senhor, mas sempre voltado para a honra e glória do seu nome. Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Então vamos começar com a biografia do nosso Senhor Jesus. O seu nascimento, ele marca a história, ele divide a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Daí nós já tiramos a grande importância que o Senhor tem para o pensamento cristão e para o mundo todo. Ele nasce, já que ele divide, então o seu nascimento divide a era cristã, ele nasce por volta do ano 6 ao ano 4 antes de Cristo. Nesse momento, ele nasce na Palestina, em Belém da Judéia, faz parte da Palestina, e ele está sob o domínio do governo romano, do Império Romano. Nessa época, Tibério é o imperador. E há um censo, Herodes é quem é considerado o rei dos judeus, porque é ele quem governa essa área da Palestina, onde Jesus nasce, e ele há um censo, e Jesus nasce já envolto em perseguição, ele já nasce envolto em algo sobrenatural, porque o seu nascimento é completamente divino. Sim, o nosso Senhor Jesus tem uma história toda marcada por algo que é divino, porque ele é divino, ele é o Deus que se fez homem. Ele é completamente homem e completamente Deus, ele é 100% homem, 100% Deus. Então, ele nasce de uma virgem pobre, que tem também uma concepção sobrenatural. Nesse contexto, Jesus nasce, cresce e se destaca como criança, já mostrando seus prodígios, de indo até o templo, ficando lá um tempo e discutindo sobre a lei, e fala acerca da lei com propriedade. E se você achava que Jonathan Edwards era um prodígio, Jesus é muito mais. Então ele cresce e nós temos então o início do ministério de Cristo. Nós temos o início com milagres e muitos milagres, mas Cristo não é apenas o Cristo histórico. Não, meus amados, ele não é apenas o Cristo histórico, ele é o Cristo Deus, ele é o Cristo o Messias. É ele que fez todas as coisas, ele que é a segunda pessoa da Trindade. Ele, pela sua palavra, fez todas as coisas, ele que é o primogênito de todas as coisas. Ele é a primazia da criação, ele que é o nosso advogado, ele que é também juiz, ele que é salvador, que é príncipe da paz, ele é o alfa e o ômega, ele é o amém. Ele é o apóstolo de nossa confiança, ele é o autor da salvação, autor da vida, autor e consumador da fé. Ele é o bem-aventurado, ele é o braço do Senhor. Ele está à direita de Deus Pai, é cabeça da igreja, caminho, verdade e vida, é chefe, é consolação de Israel, é Cordeiro de Deus, Criador, Cristo Deus. O Deus que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, desejado de todas as nações. Ele também é Deus bendito, Deus unigênito, ele é o próprio Deus, mas ele é o Deus conosco, ele é Emanuel, ele é o eu sou, ele é o filho amado em quem me comprazo, ele é filho de Davi, raiz de Davi,
O Cristo, o Messias esperado, o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, Filho do homem, Filho do bendito, do Deus bendito. Ele é o fundamento da igreja, ele é o cabeça da igreja, ele é a glória do Senhor, o grande sumo sacerdote, guia, herdeiro de todas as coisas, em qual nós também somos co-herdeiros com ele. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele é juiz de Israel, ele é justiça nossa e se fez justiça em nosso lugar. Ele é justo legislador, leão da tribo de Judá, libertador, luz do mundo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, mas é também o nosso mediador, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens, mensageiro da aliança, Messias, sim, o ungido e separado para governar, mas é mestre. Ele é a nossa Páscoa, a nossa ressurreição, é onipresente, onisciente, porta e pastor. Palavra de Deus, ele é o pão da vida que sacia a fome do homem. Ele é pastor e bispo de nossas almas. Ele é pedra angular, onde todos os edifícios são bem edificados sobre ele, principalmente sua igreja. Ele é poderoso de Jacó, poderoso Salvador, precursor. Ele é o primeiro e o último, o primogênito, o príncipe dos pastores, o princípio da criação, profeta, raiz de Davi e redentor, rei dos santos, rei dos judeus, rei dos séculos. Ele é rei. Ele também pode ser o seu renovo, ressurreição e vida. A rosa de Saron, rocha eterna, é salvador, santificador. Ele é santo. Não é somente uma vez, ele é santo, santo, santo. Ele é o Senhor da glória. E sobre todos ele é Senhor. Ele é soberano dos reis, o sol da justiça, testemunha fiel, supridor dos mistérios da igreja. Ele é todo poderoso. Ele é o último Adão e o verdadeiro. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a verdade e também a videira verdadeira. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. E agora nós iremos então passar para a parábola. Meus irmãos, eu digo a você que tem tanta coisa para falar ainda de Cristo, que ele é, e ele que se fez maldição em nosso lugar, e a sua obra redentora e tantas outras coisas daquilo que ele é até hoje. Irá buscar, vir buscar a sua igreja, a sua amada noiva. É tanta coisa que poderia falar do Senhor, mas nós não temos todo esse tempo. Então, eu peço a você que abra. Nós vamos hoje tratar da parábola do semeador, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 4 até... Aliás, só do 4 mesmo, ao 15, tá bom? Mas nós iremos não tratar exaustivamente ponto a ponto. Iremos apenas retirar alguns princípios para nós, daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Então, você pode encontrar também essa mesma parábola em Marcos, capítulo 4, de 1 a 20. Você pode encontrar também em Mateus 13, de 1 a 23, e aqui nós temos em Lucas 8, do 4 ao 15. Então, pegue sua Bíblia aí e vamos ler essa parábola e entender o que o Senhor, tirar alguns princípios que o Senhor quer que nós entendamos acerca da sua verdade. Então, vamos lá, vamos ler. A minha versão diz assim: certa vez aglomerou-se uma grande multidão e gente de todas as cidades veio ao seu encontro. E Jesus disse por meio da parábola: o semeador saiu para semear, e a sua semente. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras e depois de brotar secou, pois não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, mas estes, crescendo com ela, o sufocaram. Outra parte, porém, caiu em terra boa e brotando deu fruto, a 100 por 1, e ele exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então seus discípulos perguntaram o que significava essa parábola. E ele respondeu: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por meio de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem,
Mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não aconteça que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, contudo, eles não têm raiz e creem apenas por algum tempo, e desviam-se na hora da provação. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e, seguindo seu caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres dessa vida, e não dão fruto que chegue a amadurecer. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com um coração honesto e bom, conservaram-na e dão frutos com perseverança. Passando então para os nossos pontos, nós iremos ver da parábola. Então a gente tem aqui 4 tipos de solos, né? E nós temos um contexto aqui de Jesus. A gente vê que ele está explicando ali, ele está com seus discípulos e tem uma multidão também com ele. Então, nesse contexto, Jesus fala o seguinte: por que eu escolhi essa parábola aqui? Porque ela é a primeira e ela serve para que a gente venha interpretar as seguintes parábolas. Então, ele chama também os seus discípulos ali, e aquele povo que está ouvindo ele, e ele faz justamente essa introdução. Olha, a minha primeira parábola que eu estou falando para vocês, e a parábola tem tudo a ver com o que ele quer falar acerca da mensagem da parábola. Então, ele usa a parábola justamente para explicar o que ele quer falar sobre a palavra de Deus, de como ela pode ser recebida no coração humano. E é por isso que ele usa, vamos logo para poder entender a parábola, no versículo 10 ele diz assim: a vós é dado conhecimento, os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por meio de parábolas. Para quê? Qual é essa finalidade, então, da parábola? Para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Aí, então, depois ele passa a explicar a parábola. Então, por que ele está falando em parábola? Para que somente aquele, que posteriormente, né, dando aqui spoiler, apenas aquele que tem um coração receptivo, apenas aquele que tem um solo receptivo, venha a entender. Mas para aqueles outros, seja confusão, ou seja, motivo de dúvida, e ele não venha a entender. Então, isso também está lá em Corinto, quando Paulo fala, né, que para os judeus é loucura, para os judeus é um absurdo, é maldição, porque por conta do evangelho da cruz. Para o grego ele é loucura, não é sabedoria. Mas para aquele que crê, é o poder de Deus, é o evangelho que transforma o homem. Então, aqui Jesus está fazendo a mesma coisa. Eu vou falar por parábolas e eles não vão entender, porque eles não têm o coração pronto. Então, aqui, se você prestar atenção, todos os solos são corações que irão receber a palavra. A gente tem o primeiro coração, que é o coração que cai à beira do caminho, um coração que é movido e muito movimentado. A semente o solo recebe a semente, mas ele é pisado. Mas o fato de ser pisado não é o que é ruim. O que é ruim é porque vem as aves e levam essa semente. Ou seja, vem Satanás, o diabo. E como ela não conseguiu achar lugar naquele coração, o diabo vem, tira-lhes do coração a palavra, para que não aconteça que, crendo, sejam salvos. Então, ele dá o segundo exemplo, que é o coração superficial, que é o coração que caiu sobre as pedras e depois de brotar, secou. Ou seja, ele não achou lugar ali. Ele recebeu rapidamente, mas também secou rapidamente. São pessoas que recebem a palavra de Deus com entusiasmo, mas eles não fazem o cálculo do que é ser discípulo. E quando chega a tribulação, quando chega a perseguição, eles não aguentam, porque para eles o evangelho é uma diversão, é apenas algo de entretenimento. E aí ele diz a esses não conseguiam sobreviver. Por quê? Porque brotou, secou. E ele dá a explicação logo mais no versículo 13. Os que estão sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, contudo eles não têm raiz e creem apenas por algum tempo e desviam-se na hora da provação. Eles recebem com alegria, mas na hora que a coisa aperta, essa palavra não fica. Outras coisas vêm e aí então eles rejeitam o evangelho. Então vem o terceiro coração, o terceiro solo, que é o coração ocupado. Ele recebe, ele entende a palavra, mas muitas coisas estão guerreando dentro do coração dele. Muitas outras coisas ocupam o seu coração que acabam sufocando. E que solo era esse que Jesus estava falando? Ele diz que a outra parte caiu no meio de espinhos, mas este crescendo com ela a sufocaram. Não estou dizendo que ele não disse que a semente não brotou. Ela brotou, assim, ela germinou, mas por haver outras coisas que ocupavam aquele solo,
acabou sufocando. Muitos crentes hoje recebem a palavra, mas outras coisas, outros ídolos estão brigando dentro do coração, e aí então a palavra sufoca. E aí eu levo para você. Será que não tem algo sufocando a palavra de Deus no seu coração? Será que os devocionais, ou as leituras, ou outras coisas? E aí vem o quarto solo, que é o quarto coração, que é o coração que recebe a palavra e dá frutos. É o solo que recebe essa semente e ele gera frutos, e muitos frutos. E Cristo sabe que daquela multidão, apenas poucos iriam ser solos férteis. E ele sabe disso, e poucos entenderiam também aquela parábola. É isso que ele está querendo dizer. E vai ser sempre assim. Então ele diz assim, no versículo 15, assim, mas o que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com coração honesto e bom, conservaram-na e dão frutos com perseverança. Em Marcos, em Mateus, a gente vê que eles dão frutos e muitos frutos, né? Ou seja, a semente ela não fica apenas para ele, para aquele coração. Ele compartilha e dá frutos, gera frutos. E é isso que ele espera dos discípulos, né? E ele sabe também, dentre os discípulos, havia apenas aqueles que iriam receber, e um era o seu traidor. Então ele sabia e sabe também daquela multidão que o seguia, e sabe de nós hoje, qual é o coração que vai receber a palavra, que vai receber um devocional, que vai receber a exortação do seu pastor, a exposição das escrituras, e vai receber essa palavra e vai dar frutos, vai germinar. E ele sabe o coração que está sufocado, que já tem espinhos, ele sabe o coração que está caindo em meio a pedras, que está endurecido, e sabe qual é o coração que Satanás está só esperando uma oportunidade para levar o evangelho e ele não chegar à salvação plena. Então que você possa refletir como está o seu coração, como ele está recebendo a palavra de Deus. Vamos orar. Pai Santo, Pai Eterno, que o Senhor venha falar ao nosso coração. E que essa semana seja, Senhor Deus, seja edificante, Senhor. Que nós possamos ouvir a Tua palavra e pôr em prática. Que nós sejamos, ó Deus, solo fértil. Solo que germina, ó Deus, e frutifica. Que alcança outras pessoas. Um solo que entende a Tua palavra. Um coração que entende a Tua palavra, Senhor, e frutifica e pratica, meu Deus. Pai Santo, que cada parábola, que cada, ó Deus, devocional seja feito para a Tua glória e edificação da Tua igreja. Nós possamos mudar o nosso comportamento todos os dias à luz das Escrituras. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Senhor, por esse devocional. Em nome de Jesus. Amém.